Depois destas quedas, o mais certo é que estás a pensar mesmo se vale a pena estar a comprar ações ou se é melhor esperar porque vêm aí mais quedas. Ou no caso das ações que vou mencionar aqui neste vídeo, se é melhor vender, reforçar ou estar a manter aqui a posição. Aqui neste caso, caso ainda não sabes, está disponível o blog investirnabolsa.com, que foi criado em 2013, e aqui podes encontrar bastantes artigos, não só análises a corretoras, programas e plataformas, mas também aqui as ações de cada mês, que investidores estão atentos, e ainda aqui dicas que deves ter em conta, sobretudo sobre a Bolsa de Valores, mas também outros tipos de investimentos. Neste caso, como podes ver, tem aqui a plataforma de negociação web para a corretora XTB, que é a parceira do projeto Investir na Bolsa. E aqui, como podes ver, tem aqui 4 contas dentro do mesmo login, em que tem contas em euros e também em dólares dos Estados Unidos. Neste caso, tem aqui a conta em dólares dos Estados Unidos, que é para aproveitar as próximas oportunidades que apareçam e também para fazer aqui um vídeo que vai se chamar que é a série de 0 ao milhão. E aqui neste caso vou estar aqui a comparar ações que podem ter aqui potencial para estar aqui a crescer a minha conta até 1 milhão. Aqui neste caso, essa série desses vídeos vai ser partilhada aqui no grupo do Discord, que é apenas para membros. Agora, passando em frente, como podes ver, tenho aqui a plataforma de gráficos que eu uso, que é o TC2000, e também já falei aqui anteriormente sobre como é que funciona e fiz aqui uma análise bastante completa. Estou aqui, vou passar para a aba das ações que vão ser analisadas hoje, e como podes ver temos aqui as ações que são a Apple, a AMD, a Disney, a Robinhood, a Coca-Cola, a Meta, a Nvidia, a Oracle, a Palantir, a SoFi e também a Tesla. Aqui neste caso passando em primeiro lugar para a Apple, como podes ver, a Apple basicamente neste último mês basicamente esteve sempre aqui nos mesmos níveis. Então aqui temos cerca de 25 dias, ou seja, está aqui 19 dias de negociação. Praticamente esteve sempre aqui nos mesmos níveis. E aqui a ação fez um suporte aqui bastante importante e que se quebrar, então pode ser que tenhamos aqui uma nova ida aqui à parte dos 240, mas no caso de não quebrar e acabar mesmo por quebrar aqui, então aqui a resistência, não temos de estar aqui a fazer novos máximos históricos aqui para a ação. Agora passando para a AMD, como pode ver, esta é uma ação que muitos investidores pensavam que ia ser ultrapassada pela Nvidia, mas tem tido aqui uma melhor performance que as ações da Nvidia. E aqui neste caso, se formos a ver aqui a performance desde o início de janeiro, está aqui para o máximo histórico, está com uma performance de 119%, para o preço atual está de 68%. Se tivermos aqui em conta com o dip do Liberation Day, então chegou aqui com um rally de 241%, e agora então está aqui com um rally acumulado de 161%. Como podes ver, são números bastante impressionantes aqui para a ação da AMD e quase que podem ser aqui então os próximos movimentos aqui para a ação. Como podes ver, temos aqui uma área de suporte bastante importante para as ações da AMD e que se for quebrada aqui, sobretudo aqui uma potencialidade aqui, pode ser então que caia e tenhamos aqui então, fechando aqui este gap que foi formado no dia que foi revelado que a AMD tinha uma parceria com a OpenAI. Que neste caso também, para o lado para cima, neste caso, como podes ver, também temos aqui um potencial, como fechamos aqui esta vela aqui, desta maneira, pode ser que tenhamos aqui um potencial, sobretudo se nesta próxima semana temos aqui uma mudança no sentimento dos mercados, sobretudo porque temos aqui o fim do mês de novembro, também temos aqui que em princípio vai ser divulgado aqui qual é que foi a inflação para o mês passado, e por essa razão pode ser que tenha aqui potencial aqui para o mercado estar aqui a recuperar nestes próximos dias. Agora, passando aqui para outra ação, temos aqui a Disney, como pode ver também uma ação que tem sido aqui que está praticamente aqui no mesmo range já há vários anos. Como podes ver, se viemos aqui fazer a análise, podes ver praticamente aqui a ação já está no mesmo range aqui há vários anos, e se formos aqui a ver, praticamente a cada ano tem feito quase máximos mais baixos e também mínimos mais baixos. E neste caso, sobretudo aqui para esta ação, como podes ver, aqui pode ter aqui um potencial, sobretudo para fazer aqui uma recuperação, dependendo aqui como é que temos o sentimento do mercado, mas no entanto, que o mais certo é que acabe mesmo por estar aqui a repetir o mesmo movimento que tem feito aqui nos outros anos, já que também aqui a ação não tem tido assim uma tão boa performance como teve anteriormente, e também aqui os seus dados não têm saído aqui muito em linha com o que investidores estão aqui à espera. Neste caso aqui passando para as ações da Robinhood, em que também tiveram aqui um rally impressionante, e se formos aqui a ver desde o início de 2025, aqui para o máximo histórico foi de 278%,
E se formos a ver aqui para a posição atual, está neste caso com 167, 170% de ganho acumulado. Aqui, olhando então para a ação da Robinhood, aqui como podes ver, aqui no caso da Robinhood, como podes ver, tem aqui uma área de suporte bastante importante na área dos $100. Estamos aqui agora a negociar nos $68 e aqui outra área aqui de resistência nos $150. E ainda aqui uma área de outra resistência aqui na área dos $120. Ou seja, como podes ver aqui, temos aqui várias áreas importantes em que, sobretudo se tivermos aqui uma mudança no sentimento dos mercados, também tivemos aqui os investidores a comprar bastantes ações da AMD, mais certo é que tínhamos aqui um movimento primeiro para os 120. Se conseguirmos estar aqui a aguentar nos 120 e a aparecer bastante volume, então mais certo é que acabamos aqui por estar aqui a virar a zona dos 150 ou até mesmo a fazer novos máximos históricos ainda este ano. Agora passando para outra ação, neste caso como podes ver também é uma ação que é defensiva e que normalmente tem uma boa performance quando o mercado está com um sentimento negativo, e o que tem sido aqui neste caso das ações da Coca-Cola, em que quando tivemos aqui uma inversão do sentimento do mercado, como podes ver, estava aqui nos cerca de $65 e acabou mesmo por chegar aqui aos $73. Neste caso, como podes ver, está bastante perto do seu máximo histórico, que é de $74,42, $74,50. Como podes ver, e por essa razão, o mais certo é que se tivermos aqui a continuação do sentimento negativo no mercado, mais certo então é aqui que a ação até vai mesmo aqui a máximos históricos. Se tivermos aqui uma inversão do movimento, então aqui o mais certo é que a ação pode ser que caia e vá novamente aqui abaixo para fazer aqui uma recuperação depois de este movimento tão grande que temos aqui para uma ação que normalmente é defensiva. Agora passando aqui para as ações da Meta, que muitos investidores têm e que estão a pensar mesmo se vale a pena estar aqui a comprar ações, se vale a pena reforçar ou se já chegou mesmo o tempo de vender as ações. Neste caso, se formos aqui a ver o retorno desde o início do ano de 2025, como podes ver, estamos aqui com um retorno de 1,75%. Desde aqui o dip do Liberation, como podes ver, estamos aqui com um retorno de 23%, mas se formos aqui a ver os seus máximos históricos, foi um retorno de 64%, mas que muitos investidores acabaram mesmo por estar aqui a dar estes ganhos e acabaram então aqui por... Alguns investidores podem estar aqui com perdas, outros podem estar aqui com um ganho bastante razoável ou até mesmo perto do break-even, porque não tiveram aqui a tomar estes ganhos, já que tivemos aqui um alerta. Aqui nesta posição, como podes ver, vamos aqui a traçar aqui esta linha de tendência do triângulo de baixa, como podes ver. Sempre que fui aqui a esta parte, acabou mesmo por cair. E depois aqui, se analisarmos mesmo com cuidado, como podes ver, aqui tivemos vários dips, aqui tivemos um dip, como podes ver, tivemos sempre aqui alguns dips e depois já tínhamos este dip aqui também preencher, que acabou por ser preencher aqui, mas sempre tivemos aqui dips que foram aqui sempre sinais de alerta que alguma coisa poderia acontecer e acabou mesmo então aqui por estar a fazer aqui um grande movimento de queda. E sobretudo se formos a ter aqui em conta os máximos históricos para o preço em que estamos atualmente, estamos aqui com uma queda acumulada de 24,98%. Que neste caso, como podes ver aqui, se formos aqui analisar a ação, esta área dos 580, esta área dos 580 é uma área bastante importante, sobretudo como podes ver aqui, 580 tem feito aqui sempre suporte e depois acabou aqui por inverter, depois acabou por subir, tem sempre feito bastante suporte, mas no entanto, se aguentarmos aqui mais uns dias, pode ser que tenhamos aqui então um movimento aqui de recuperação, nem que seja até aqui, até a área dos 650, 680. E até mesmo temos aqui este gap, mas se o sentimento do mercado não mudar e não se tornar aqui bastante positivo, então aqui o mais certo é que mesmo assim acabe mesmo por cair ainda mais a ação até aqui, até à parte dos 480. E neste caso, como podes ver, nestes últimos dias, mesmo assim, depois desta queda gigantesca que tivemos aqui, a ação está-se a aguentar bem. Já fui aqui várias vezes aqui perto dos $580, o que pode significar aqui que temos aqui uma inversão no sentimento do mercado, possamos ter aqui a ação a voltar aqui aos 635, por estar a lateralizar, e se o sentimento positivo continuar, podemos então estar aqui a esperar ir a estas partes dos 660, $680. Que neste caso, como podes ver, por agora o sentimento é negativo para o mercado e por essa razão, mais certo é que possamos ter aqui uma recuperação, investidores a comprar
para depois então estar aqui novamente a cair. Como podes ver, se analisar aqui pelo volume, tivemos aqui a ação, sobretudo a subir assim com muito pouco volume, mas assim que tivemos a apresentação de resultados, já tivemos aqui um volume já bastante grande, já este dia foi de 88 contra 26 milhões do dia anterior, como podes ver, este dia com bastante volume, que foi mais do dobro do volume normal aqui para as ações da Meta, como podes ver, fez então com que a ação tenha caído bastante, e depois os dias seguintes tivemos aqui ainda bastante volume, mas neste caso bastante volume vermelho, o que significou aqui que estavam aqui a ter bastantes vendedores aqui para a ação da Meta. Passando aqui para a Nvidia também, que é uma ação que muitos investidores têm e o mais certo é que também tenhas, e neste caso, se formos a ver desde janeiro, estamos aqui com um ganho acumulado de cerca de 30%, o que não é mau, sobretudo aqui para os movimentos que a ação fez e também para, pelo menos, estares aqui a dizer que estás com um ganho assim, bastante positivo para o ano de 2025. E neste caso, se olharmos aqui para esta zona, como podes ver, temos aqui que a ação está-se a aguentar aqui na zona dos 170 a 180 dólares e aqui também, como podes ver, estamos aqui a fazer um triângulo aqui de queda, mas o mais certo é que se vemos aqui uma inversão no sentimento do mercado, aqui possamos ter aqui uma nova subida e quem sabe provavelmente estar aqui novamente a testar a área dos 200 dólares. Aqui neste caso, também novamente, se olhares aqui, tivemos aqui um aumento do volume e sobretudo aqui tivemos um aumento do volume aqui a indicar a existência de muito mais compradores. Aqui, esta vela é bastante possível, sobretudo porque se tivermos aqui em conta, alguns dias atrás, como podes ver, também aconteceu praticamente o mesmo, tivemos uma vela bastante parecida e esta vela mesmo assim foi aos 172 dólares e consegui acabar o dia nos 180 dólares, o que é um indicador que pode ser que aqui a ação esteja a recuperar para os próximos dias e se tivermos aqui o sentimento positivo do mercado, então temos aqui uma continuação da recuperação. Aqui para as ações da Oracle. Como podes ver, isto já foi uma ação que custava mais de 345 dólares. Hoje está nos 199 dólares, ou seja, foi uma diferença abismal. Se formos a ver aqui, temos que a ação caiu 42% em 52 dias de negociação, ou seja, 2 meses e meio. Neste caso, como podes ver, é uma queda bastante grande e pode ter aqui em conta, sobretudo porque podemos ainda estar aqui a continuar, sobretudo porque não temos aqui um suporte tão bem definido depois se ultrapassarmos aqui estas áreas. Neste caso, como podes ver, está fazendo aqui o suporte na área dos 200 dólares, sobretudo está aqui, acabou nos 199, mas mesmo assim ainda pode recuperar aqui para a parte de cima, sobretudo depende como é que vai estar aqui esta última semana de novembro, sobretudo o seu sentimento no mercado, para estar aqui, se investidores vão estar aqui a entrar neste dip, ou se não é o início de mais dips, ou se vamos ter aqui uma inversão ou não no mercado. E neste caso, continua a respeitar aqui a sua linha de triângulo, se formos aqui a traçar, como podes ver, continua aqui a respeitar a sua linha, e assim, enquanto não tiver aqui uma ida assim, e que haja aqui uma quebra, sobretudo aqui na parte dos 220 dólares, então é perigoso estar aqui a comprar ações da AMD, as ações da Oracle. E neste caso também, outra coisa que deves ter em conta, sobretudo porque tivemos aqui um gap fill, aqui neste caso, como podes ver já tivemos aqui o preenchimento do gap, sobretudo pode ser que tenhamos aqui investidores a comprar a ação, mas deves ter cuidado porque não é a primeira vez que acontece termos aqui compras na ação, a ação vem até aqui e depois então tem aqui uma grande queda. Por essa razão deves ter aqui bastante cuidado com estas ações como a Oracle, sobretudo porque nesses últimos tempos não tem saído assim catalisadores tão importantes para a ação para o lado positivo e por essa razão também tem sido bastante penalizada aqui nesta parte. Já no caso da Palantir, como podes ver, se formos a ver desde o início de 2025 estamos aqui com um ganho acumulado de 100%, para o seu máximo histórico foi de 222 dólares. Então o ganho acumulado foi de 190%. Neste caso, como podes ver, estamos agora com uma queda acumulada. Se formos aqui os 222 dólares que foi feita em After Hours, estamos aqui com uma queda acumulada de 29%. Mas se formos, por exemplo, aqui a ver também quando fez este máximo histórico, também fez aqui uma queda de menos 46% e também noutras partes, como podes ver. Aqui neste caso, uma coisa que tens de ter em conta
áreas de suporte que vão ser bastante importantes. Neste caso estou aqui com áreas de suporte, então quem estava aqui a dizer que podem ser bastante importantes. Então aqui a área dos 150 dólares, como podes ver. Quase sempre quando viemos aqui aos 150 dólares, a ação ainda caiu até quase até aos 140, mas acabou mesmo por recuperar. Depois teve aqui vários dias e agora nesta vez temos outra vez a ação aqui nos 150 dólares, que acabou por cair abaixo dos 150, recuperou, está nos 156. Aqui, se tivermos uma inversão na tendência dos mercados e também na Nvidia e noutras ações também estejam aqui bastante investidas na IA, então mais certo é que possamos ter aqui uma recuperação nesta última semana para as ações da Palantir e sobretudo aqui uma ida até aos 170 e provavelmente se houver aqui uma inversão na tendência possamos novamente cair ou então neste caso podemos ter aqui uma continuação, mas neste caso as ações da Palantir por causa de Michael Burry e também temos aqui bastante short sellers a entrar e a tentar forçar aqui a queda. Como podes ver, as ações da Palantir neste momento estão bastante focadas agora no radar dos short sellers e por essa razão está aqui mais para o lado da queda em vez de ser do lado da subida, mas que assim que a tendência inverter, short sellers vão ter que acabar por estar aqui a cobrir estas posições e vai acabar mesmo por fazer com que a ação suba e se estiver aqui a tomar alguns short sellers que acabaram por estar aqui a entrar com uma grande posição e já estão com uma grande perda acumulada, vão ter que estar aqui a comprar as ações de volta, aqui sobretudo numa pressa para não estar aqui a aumentar a sua perda. Agora passando aqui para a SoFi. Como podes ver, temos a SoFi aqui numa área de suporte, fui aqui hoje 24, 23 dólares, mas que acabou por terminar o dia positivo e que se temos aqui uma inversão no mercado, então podemos ter aqui até uma ida até os 28 e depois quem sabe a médio prazo, sobretudo, possamos ter aqui um novo teste aqui na área dos 32 dólares. Aqui é uma coisa que deves ter em conta. Normalmente quando temos estes topos ou fundos, tens de ter sempre cuidado nestas áreas porque é onde vão estar aqui, por exemplo, os short sellers e aqui, nestas áreas, é onde vão estar aqui os compradores para estar a comprar a ação e como podes ver, identifica-se também sempre aqui pelo volume que está aqui aparecendo na ação. Agora passando aqui para a última ação aqui da lista, que é a Tesla. Neste caso, que a Tesla também teve aqui nestes últimos meses também aqui uns movimentos interessantes em que também esteve sempre aqui a falar no Instagram do Investir na Bolsa e também no Facebook. Como podes ver, a ação praticamente aqui nos primeiros meses do ano aqui já estava nos 226 dólares e chegou então aqui aos 474 dólares. Neste caso temos que, se formos a ver aqui a performance da ação desde o início do ano de 2025, estamos então aqui com um retorno acumulado de 3%, o que é um retorno bastante quase perto do break-even, como podes ver, está quase perto de zero. E por essa razão, nestas ações deves ter sempre cuidado e deves sempre, quando chegamos aqui a grandes rallies, deves sempre considerar estar aqui a fechar parciais para estar a aproveitar aqui parte do movimento, porque nestas ações podemos ter aqui grandes subidas, mas também uns meses depois podemos ter aqui grandes quedas e por essa razão é importante estar aqui a fechar parciais para estar aqui a fechar ganhos e estar aqui com os ganhos e não estar aqui sobretudo a pensar que estás aqui a ganhar 50, 100% e depois no fim quando estás aqui a precisar de vender a posição, afinal não ganhaste nada, ou então estás aqui a ganhar uma esmola de 1 ou 2% e por essa razão deves sempre estar aqui a tomar parciais nestas ações. Eu aqui, neste caso, analisando para a ação da Tesla. Como podes ver, temos aqui a ação da Tesla que já cobrou este suporte na área dos 400 dólares, como podes ver, e então chegou aqui ainda aos 380 dólares. Neste caso também já tivemos aqui uma queda no início do ano até a área dos 380 dólares, conseguiu recuperar, mas depois acabou mesmo por não conseguir então estar aqui a quebrar esta linha de triângulo descendente e acabou mesmo por cair. E aqui neste caso, se conseguir subir, pois então tem aqui que rebandar esta área e se conseguir então fazer aqui um movimento de continuação, vamos então estar aqui a pensar mesmo se consegue rebentar esta área dos 470 a 480 dólares que, como podes ver, nestas últimas duas vezes não fui capaz de rebentar e o que podemos ter aqui novamente um triplo topo aqui para a ação da Tesla e não teremos aqui novos máximos históricos.
E neste caso, por este vídeo é tudo. Se tens alguma dúvida, sugestão ou achas que devia ter analisado aqui outra ação também, coloca nos comentários para saber qual é que é a ação ou quais é que são as ações que achas que no próximo vídeo eu devo falar. Se tens alguma dúvida, sugestão, podes colocar na caixa de comentários deste vídeo. Bons investimentos